Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação, e a gente está iniciando mais uma aula de Física do nosso aprofundamento em Ciências da Natureza, beleza? Galerinha, a gente está começando aqui a nossa aula de aprofundamento para continuar a falar sobre máquinas mecânicas simples, beleza? No nosso tema de hoje, a gente vai dar continuidade ao tema de máquinas mecânicas, falando agora do plano inclinado e das roldanas, tá bom? Então, na aula passada a gente falou sobre alavancas, não foi isso? Hoje a gente vai focar no plano inclinado e nas roldanas. Aula de hoje do dia 20 de setembro. Como eu falei para vocês, o nosso conteúdo é máquinas mecânicas simples, na disciplina de aprofundamento. E aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. Bom, nosso objetivo de hoje é conhecer um pouquinho das classificações das máquinas mecânicas simples, compreender o uso das máquinas mecânicas plano inclinado e roldanas e aplicar, através de situações problemas, os conceitos estudados sobre as máquinas mecânicas simples. Bom, jovens, então nossos objetivos são esses. A gente vai hoje conhecer essas classificações, compreender o uso do plano inclinado, das rodas e roldanas, e nós vamos também aplicar esses conhecimentos através de questões, certo? Bom, galerinha, começando pela roda, começando pela máquina simples, mais simples das que a gente vai estudar hoje. A roda, ela é uma máquina simples que foi criada pelo homem, e essa máquina simples foi a que mais gerou impactos em seu cotidiano. Por quê, professor? Porque essa máquina, lembra lá dos desenhos dos Flintstones, né? Lembra como é que eles se deslocavam? A carruagem, as motos, os carros, todos tinham o quê? Não rodas, não eram rodas. Eram o quê? Quadrados, né? Então ali simboliza, é uma crítica à questão deles estarem no período das cavernas, no período do homem do homem pré-histórico, né? Então ali mostrava que eles não tinham inteligência o suficiente, eles não tinham conhecimento o suficiente para criar algo que iria beneficiar o movimento deles. O movimento através de carros, o movimento através de motos, para facilitar realmente a locomoção. Então ali é uma crítica a isso, uma crítica que eles ainda não tinham esse conhecimento sobre a roda. Porém, quando a roda ela é criada, o que acontece? Você tem um boom, você tem aí um impacto no cotidiano do homem. Por quê? Porque agora eu vou facilitar o meu cotidiano, eu vou facilitar a minha locomoção através da roda, tá? Professor, e essas rodas, elas facilitam o deslocamento, diminuindo o atrito, é? Exatamente. Como é que você se locomove? É através do atrito. O atrito é essa força que prende você ao solo, que não te deixa escorregar. Quando você caminha, o seu pé ele vai
está preso ao solo. Se você caminha numa superfície lisa, ele vai estar menos preso ao solo. Quando você caminha num chão todo ensaboado, todo cheio de sabão, ele vai estar menos preso ainda. Então a chance de você escorregar é grande, porque o atrito é pequeno nesse tipo de superfície. Então as rodas, elas vão facilitar o deslocamento através da diminuição do atrito. Você vai realmente ter a superfície escorregando no solo. Por isso que a roda ela é diferente das roldanas. A gente vai já estudar as roldanas, e as roldanas elas vão ter como característica uma perfuração, uma depressão nas suas extremidades, por onde, por exemplo, eu passo uma corda. Já a roda não. A roda ela é contínua. Ela não tem depressões. Porque imagina você ter um pneu cheio de buracos, buracos grandes. A locomoção ia ser difícil. Então a superfície da roda, ela tem que ser uma superfície perfeitamente lisa para que eu possa diminuir o atrito. Não pode ser uma superfície rugosa, não pode ser uma superfície com imperfeições. Ela tem que ser uma superfície lisa. Tá bom? Vamos continuar aqui, jovens, que a gente vai falar agora das roldanas. As roldanas, ou chamadas de polias, são rodas também, tem esse formato circular, assim como as rodas, porém, elas são rodas com sucros, ou chamadas de mancal. O que é esse mancal, professor? É essa parte interna da polia, por onde eu passo a corda. Então, o mancal ou sucro seria essa parte da depressão que você tem a passagem da corda. Olha só, a cordazinha ela passa por uma depressãozinha, né? Por um espaço. Esse espaço que eu estou tendo a passagem da corda, internamente a polia, nós vamos chamar de mancal, tá? Ou sucro, beleza? Então essa é a diferença da roda para a roldana. A roda ela é perfeitamente lisa, ela não tem a presença de mancal, ela não tem a presença de sucro. Já a roldana vai ter. A roldana já tem a presença desse sucro, já tem a presença desse mancal. Tá bom? Então essa é a diferença da roda para a roldana. Professor, e existem tipos diferentes de roldanas, né? Existem. Você terá dois tipos de roldana. A roldana do tipo fixa e a roldana do tipo livre ou móvel, tá? Então são esses dois tipos que a gente vai estudar agora. Olha só, a roldana do tipo livre, que a gente vai estudar já já, ela não é fixa, ela não é presa numa superfície. Já a roldana do tipo fixa, ela é presa. Ela está presa numa superfície, tá? Essa roldana, ela é usada apenas para mudar a direção da força. Mas ela não diminui
a aplicação da força sobre o objeto. Porque a força necessária para levantar um corpo por uma pessoa é igual à força aplicada sobre o objeto. Como assim, professor? A Terra aplica uma força sobre o objeto. Uma força que vai mantê-lo preso na superfície da Terra. Essa força é a chamada força-peso. Ela sempre será uma força aplicada para baixo. Beleza? Quando você vem aqui na outra pontinha da corda e aplica uma força, que é uma força externa, você que está utilizando uma roldana fixa, você terá nessa roldana uma força igual à força que você aplicou. Então, a força para levantar esse objeto que é a força que você está aplicando, que é a força externa, ela tem que ser igual à força-peso. Ela é sempre igual à força-peso, que é a força que a Terra aplica sobre o objeto. Ou seja, essa roldana ela não facilita em nada no levantamento do objeto. Ela só muda a direção da força. Tá? Ela só muda a direção da força. E aí você está vendo lá no desenho, lá em cima, que a roldana ela está presa, ela está encaixada num ponto fixo, né? Você observa que ela está presa, que ela está encaixada num ponto fixo. Então essa roldana é chamada de roldana fixa. E aí, novamente, qual o objetivo dela? O objetivo dela é mudar a direção da força. E a força que você tem que aplicar para levantar o objeto é igual à força que mantém o corpo em equilíbrio. É igual à força-peso. Então é a mesma coisa de você pegar o objeto com a sua própria mão. A mesma força que você tem que levantar o objeto com a sua própria mão é a mesma força que você vai levantar o objeto através da corda e da roldana. Essa roldana fixa ela é muito usada em construção civil. Você que trabalha em construção civil, conhece alguém, tem algum parente que trabalha em construção civil, você vai lembrar desse tipo de roldana. Muito presente na construção civil. Então a pessoa coloca aqui um balde de cimento e aí a outra vai puxando até o balde de cimento chegar lá em cima, né? Então lá eles utilizam roldanas fixas. Mas eles poderiam utilizar roldanas móveis. Eu vou dizer o porquê e como é melhor utilizar roldanas móveis. Então essa roldana, ela também é muito comum em academias. Os aparelhos de academias possuem roldanas fixas. Porque se você quer colocar ali o peso de 10 quilos, você quer levantar 10 quilos, então não faz sentido você utilizar uma roldana móvel. Eu vou já dizer o porquê. Faz sentido você usar uma roldana fixa.
que a roldana fixa, ela só muda a direção da força. Por que, professor, que não faz sentido a gente usar uma roldana móvel? Porque a roldana móvel, ela não vai mudar, ela não vai alterar a direção da força. Ela vai diminuir a intensidade da força. Ela serve para diminuir o esforço, diminuir a intensidade da força. Tá? Então, se na roldana fixa a força externa é igual à força peso do objeto, é igual ao peso do objeto, na roldana móvel, isso muda. Na roldana móvel, a força externa, que é a força que você aplica, ela será diminuída pela metade para cada roldana. Então, você utiliza essa expressãozinha. O peso do objeto dividido por 2 elevado a n. Em que esse n, o que representa esse n? É o número de roldanas móveis. É o número de roldanas móveis. Então, se eu tenho apenas uma roldana móvel, ela diminui pela metade o peso do objeto. Se eu tenho duas roldanas móveis, fica 2 elevado a 2. Ela vai diminuir por 4 a força do objeto. 2 elevado a 2 é 4, né? Se eu tenho 3 roldanas móveis, elas vão diminuir por 8 a força do objeto. Então, por isso que nas academias eu não posso ter roldanas móveis. Porque se eu tiver roldana móvel, se eu tiver colocando 10 quilos lá e tem uma roldana móvel, então eu vou estar aplicando só 5 quilos de força. Só vou estar levantando 5 quilos. Porque a força será cortada pela metade. Beleza? Então, não faz sentido. Para levantar o peso que eu quero, eu tenho que botar 20. Haja anilhas, né? Haja peso na academia. Não ia sobrar peso para ninguém. Se a pessoa levanta 140, ela teria que colocar 280. Tá bom? Então, não faz sentido. Beleza? Jovens, e aqui está a minha roldana móvel. Ela é uma roldana que não fica presa em lugar nenhum. Ela é uma roldana que está presa apenas pela corda. E aí você observa no exemplo, se a pessoa tem um peso de 100 newtons para levantar, ela só vai levantar 50. Porque o peso é diminuído pela metade. Ok? Então, toda vez para cada roldana fixa, perdão, para cada roldana móvel,
a força necessária para levantar o objeto é diminuída pela metade. Certo? Então aqui você tem os exemplos do dia a dia para uma roldana fixa e para uma roldana móvel. Você vê que na fixa, o rapazinho ele está realizando um esforço muito grande. Por quê? Porque a mesma força que ele está puxando o objeto é o mesmo peso do objeto. Já na roldana móvel, não. Na roldana móvel, para cada roldana móvel, o peso do objeto diminui pela metade. Então, se o peso do objeto fosse 100, ele só estaria puxando o objeto com 50 de força. Só com metade da força necessária. Beleza? Quando eu vou ter mais de uma roldana na situação? Quando eu vou acoplar essas roldanas. Eu chamo isso aqui de acoplamento. Esse acoplamento ele é muito comum, por exemplo, nas bicicletas, nos relógios. Você tem várias roldanas unidas uma às outras. Tá? Esse acoplamento ele é muito comum em engrenagens, em rodas de veículos, em máquinas, em motores de veículos. E essas engrenagens, elas podem ser classificadas de duas maneiras. Você pode ter um acoplamento por correia e você também pode ter um acoplamento por engrenagem. Tá? Você pode ter um acoplamento por correia e um acoplamento por engrenagem. Professor, como é que seria um acoplamento por correia? Olha só. No acoplamento por correia, você vai ter essas duas polias, essas duas roldanas, unidas por uma correia ou corrente, como é o caso da bicicleta. Lá na bicicleta, a coroa e a catraca, elas estão unidas por uma corrente. E, através desse acoplamento, você tem as duas polias girando no mesmo sentido. Então, por exemplo, se a catraca ela está girando no sentido horário, a coroa vai girar também no sentido horário. Se a catraca estiver girando no sentido anti-horário, a correia também vai girar no sentido anti-horário. Ok? Elas vão girar no mesmo sentido. Não faz sentido você ter, né, uma catraca girando num sentido e a coroa girando em outro. A bicicleta não ia sair do lugar. Tá bom? Então, acoplamento por correia, você vai ter as duas polias girando no mesmo sentido. Agora, no acoplamento por engrenagem, já muda. No acoplamento por engrenagem, as polias estão unidas pelos dentes das engrenagens. É o caso que acontece nos relógios. Nos relógios, você tem a união dessas polias através dos dentes. Aquele filme icônico, né?
tempos modernos, mostra lá as fábricas, as engrenagens, uma se movendo num sentido, a outra se movendo no sentido oposto. Uma vai girar em decorrência do movimento da outra. Então, um dente empurra o dente da outra. Beleza? E aí, se um estiver no sentido horário, a outra tem que girar no sentido anti-horário. Esse configura o acoplamento por engrenagem. Tá? As polias vão girar em sentido oposto. Perfeito, jovens. Show de bola. Tranquilos. Meus queridos, e aqui chegamos ao ponto de estudar o plano inclinado. Tá? Aqui chegamos no plano inclinado. Beleza? No plano inclinado, você tem essa essa máquina também sendo utilizada para evitar o esforço, para diminuir o esforço. Através do quê? Da facilidade em levantamento de pesos. Ao invés de utilizar uma escada, ao invés de ter que pegar o objeto e levantar, você pode só empurrá-lo através de um plano inclinado. E aí fica a dica, olha só, quanto menor a inclinação, menor será o esforço. Se eu colocar um plano muito inclinado, o esforço vai ser maior. Tá? E aí, jovens, você tem aqui situações do dia a dia que nós usamos um plano inclinado. O plano inclinado, ele é usado na fixação de parafusos na parede. A pontinha do parafuso é um plano inclinado. A pontinha do parafuso vai perfurar a parede com mais facilidade do que se a ponta dele fosse reta. Menor área, maior a pressão. O escoamento de água. Normalmente, quando você vai na construção civil produzir um escoamento de água, você joga a água para um ponto mais baixo, de um ponto mais alto para um ponto mais baixo. Então, você está usando ali também, para o caso do escoamento de água, um plano inclinado. Perfeito? Então, o plano inclinado é também uma forma de facilitar a realização de um trabalho. Seja fixar parafusos na parede, seja o escoamento de água, seja o levantamento de pesos. Tá bom? E para a gente finalizar agora a nossa aula, a gente vai trabalhar com algumas questões, algumas atividades. Começando aqui pelo nosso primeiro exercício, que diz o seguinte:
A figura abaixo ilustra um sistema de polias, sendo utilizado para levantar uma carga de peso igual a P newtons. Então, eu quero levantar um objeto que tem P newtons sendo aplicados sobre ele como força. Esse P, essa força P, é a força que eu chamei de peso. É a força que a Terra puxa o objeto para o centro da sua superfície. Considere que os fios do sistema têm pesos desprezíveis e as polias são ideais. Então, você vai desconsiderar o peso da corda. Só tem aí o peso do objeto. Tá bom? Aí ele pergunta o seguinte: nessa situação, desprezando-se as forças de atrito das polias, verifica-se que qual é a alternativa correta? Vocês podem me dizer. E aí? Vou te dar 2 minutinhos, tá? E aí depois a gente volta. 2 minutos. Vamos lá, jovens. Na nossa letra A diz o seguinte: o sistema de polias permite levantar a carga de peso P realizando um trabalho menor, ou seja, realizando um esforço menor que aquele necessário para caso a carga fosse levantada sem o uso de polias. Tá? Meus queridos, o que essa letra A quer dizer? Ela quer dizer que, como as polias 1, 2 e 3 são polias móveis, então eu vou ter que executar um esforço menor
para puxar o objeto, para levantar o objeto. Então, aqui seria a nossa alternativa correta, tá, jovens? As polias móveis, elas facilitam a execução de uma tarefa, de um trabalho. Letra B, o trabalho em joules, né, a realização do esforço, será igual a 2P? Será dobrado? Não, não será dobrado, tá? O trabalho será diminuído por 2 para cada polia. Letra C. Em cada uma das polias, você tem a mesma tensão, a mesma aplicação de força? Não. É diminuído pela metade, né? E a força aplicada pela terceira roldana é 3P sobre 8? Não. Seria apenas P sobre 8. Tá bom? Então, letra A é a alternativa correta mesmo. Vamos para a próxima questão. Olha só, essa daqui bem mais fácil, tá? E eu vou te dar 1 minutinho para você responder. 1 minutinho. Vamos lá, meus queridos, para a gente encerrar a nossa aula de hoje, a gente vai então dizer que o gabarito é a letra C, tá? Seria interfixa. Por quê? Porque a roldana fixa, você aplica a força de um lado, no centro ela está fixa e do outro lado é onde se encontra o objeto que a gente quer levantar, tá bom? Então, como o ponto fixo está no centro, ela seria interfixa. Beleza? Jovens, finalizamos o nosso encontro por hoje. Vão ficar algumas outras questões para você trabalhar em casa e a gente resolve nas nossas próximas aulas, nos nossos próximos encontros. Tá bom? Forte abraço para vocês, galerinha, e até a próxima aula.